só cumprimentando cordialmente a todos os presentes, aos vereadores. Retomando aqui o raciocínio, cumprimento a todos cordialmente, aos nobres vereadores, a todos os presentes, aos internautas que nos acompanham através do YouTube e aos ouvintes da Candeias FM. O tema que eu vim tratar hoje aqui, como já mencionado no requerimento, é a pavimentação e asfalto. No ano passado, foi informado alguns recursos para a pavimentação de diversas ruas aqui no município. Recursos esses na casa dos 5 milhões, mencionados até pelo ex-chefe do executivo em entrevista. Está gravado e registrado. Várias pessoas naquele período me procuravam alegando as situações das ruas em que moravam. Por isso, eu, através do ESIC, o Serviço de Informação ao Cidadão, com base na Lei de Acesso à Informação, eu pedi a listagem dessas ruas. E me foi passada a listagem. Tinha ali 20 ruas listadas. Foi feito lá um contrato, do valor de R$ 2.144.000, lá publicado no Diário Oficial, dia 2 de setembro do ano passado. Algumas ruas foram pavimentadas, mas outras continuam sem pavimento. E até o momento não se viu licitação e não há uma previsão de pavimentação dessas ruas. E como foi informado que aos recursos que eles estão disponíveis desde o ano passado, é essencial que se aplique esse recurso e pavimentem essas ruas. Ali há pessoas que estão há anos esperando esse pavimento. E quando que vai se conseguir outro recurso como esse para que essas ruas sejam pavimentadas? A gente pode citar o exemplo lá dos Vieiros, Viveldo conhece bem. Foi feita uma manutenção provisória lá, raspagem, encascalhamento. Algumas ruas listadas receberam tapa-buraco. E aí fica a pergunta: por que medidas provisórias nessas ruas que deveriam estar recebendo o pavimento efetivo? Onde estão os recursos? Quando eles serão aplicados? É o questionamento que todas as pessoas que residem nesses locais estão fazendo. E em nome de todas elas, estou aqui para fazer essa reivindicação. A informação da listagem passada a mim pelo ESIC, disponibilizo para a Câmara. Se quiser, eu tenho essa informação. Tenho também fotos de quase todas as ruas. A maioria não recebeu pavimento. Há algumas que receberam já se encontram esburacadas. Foram pavimentadas em setembro, outubro do ano passado. E é necessário olhar essa questão com muita atenção. Se os recursos estão disponíveis, como eu disse, é essencial que se aplique. São anos, o vereador Roninho aqui mencionou muito bem que a gente tem que ter paciência em algumas questões, procurar entender. Nem tudo vai se resolver do dia para a noite, mas essa é uma questão que já vem desde o ano passado e são anos de espera. E que eu acho que a gente tem que ter agora uma resposta. E foi isso que me trouxe aqui, foi isso que me fez vir até aqui abordar esse tema hoje. Respostas. Quando essas ruas serão pavimentadas? Quando os recursos que vieram, que foram informados, que foram disponibilizados, serão aplicados? Eu conto com essa casa, conto com os vereadores para obter essas respostas. E esperamos obter, se necessário, até por outros meios. Então, fica esse pedido à Câmara, ao presidente, aos vereadores, esse pedido de informações. Quando esses recursos serão aplicados nessas ruas? Muito obrigado, isso é tudo. Um abraço. Obrigado, Raul. Protocolo 06 de 2025, Michel Sidney Castro Andrade. Tema a ser abordado: os erros, obscuridades e imoralidade no processo de aprovação da Lei
2279 de 2024, que estabeleceu o aumento dos subsídios do alto escalão do Executivo e dos próprios vereadores, uma vez que os vereadores da legislatura atual podem tomar providências caso queiram. Coloco o requerimento 06 de 2025 em discussão. Coloco o requerimento 06 de 2025 em votação. Quem for favorável permaneça como se encontra, se forem contrários, manifestem-se ficando de pé. Declaro aprovado o requerimento 06 de 2025. Senhor Michel, 10 minutos. Boa noite a todos. Cumprimento a todos, vereadores atuais e todos que estão acompanhando a gente. Então, eu vou estar aqui falando de 4 fatos, para resumir. O primeiro fato, que no meu modo de ver, começou no ano passado, no final do ano passado, onde todos tinham conhecimento que a cidade de Candeias estava passando por contenções de gastos, que boatos que estavam devendo e as coisas. O que aconteceu? No dia 4 de novembro de 2024, o prefeito fez um decreto falando que ia cortar vários benefícios, horas extras, várias coisas para tirar o gasto, que realmente tem que fazer mesmo, já que está com muito gasto, tem que fazer. Mas, surpreendentemente, no dia 5, um dia depois, a gente é pego de surpresa por uma publicação aumentando o salário dos vereadores de todo o escalão do executivo alto em média de 30%. Aí você vai me perguntar, você corta o salário de quem ganha menos, benefícios, viagens, e no dia posterior você aumenta em média 30%? Isso está correto? Não está. Avisa que os dos outros servidores comuns, o aumento foi de 3%. 3% abaixo da nossa inflação. A inflação nossa foi 4,83%, se não me engano. Então aqui a gente está perdendo dinheiro, os servidores. Estão perdendo, diminuindo o salário. Não estão aumentando. Ferindo o princípio, no meu ver, da moralidade. Então, se ela economizar, todos nós vamos economizar 3% para todos. Agora, quem ganha mais, levando um aumento de quase 100 mil reais por mês na despesa da prefeitura. Isso poderia estar aí para o vereador Adriel falou, para um aparelho que está precisando de 5 mil, para o hospital, não poderia. Poderia. Segundo fato, o que acontece na aprovação dessa lei? É conhecimento de todos, ou pelo menos era para ser, que tiveram 2 reuniões no dia 30 de setembro. Uma extraordinária às 17 horas, essa que não tem no canal do YouTube, e não tinha publicado essa ata no órgão oficial daqui da nossa casa. Ou seja, a população ficou sabendo dela só no dia 5, já sancionada pelo prefeito. 5 de novembro, só sancionada pelo prefeito, que não teve a oportunidade de questionar os vereadores, de questionar o próprio prefeito, simplesmente ficou sabendo no dia da publicação. Como assim? Não pode. Por que esconderam da população? O que aconteceu? Ferindo o princípio da transparência. Um fato grave. O senhor Delmo, lendo isso na reunião das 18 horas, essa sim, transmitida, que está lá no canal do YouTube, todo mundo pode acompanhar. Ele vai ler a ata da reunião anterior, podem pesquisar lá. E ele lê simplesmente, ele lê a ata que seria anterior o quê? Teria que ser da extraordinária, né? Das 17 horas. A outra foi 18, anterior a do aumento dos subsídios. E ele simplesmente lê a ata do dia 23. Isso não é eu que estou falando, é só vocês pesquisarem lá. Prega a ata do dia 23, que eu tenho todas aqui, e acompanha a leitura do senhor Delmo. Você vai ver que ele leu a ata de 23
ele simplesmente ignorou a extraordinária. Mas grave, ele colocou que leu a ata do dia 28, a data do dia 30 de 18 horas, está escrito que foi lida, e não foi lida. É mentira, isso foi uma mentira. Não leu a ata extraordinária, ele leu a ata do dia 23 de setembro, uma semana antes, não a da hora anterior. Então, transparência aqui, segundo fato. Terceiro fato, vamos contando. A lei orgânica do nosso município deixa claro, isso é claro, está lá, que o artigo 65 e 3, que uma reunião extraordinária tem que ser realizada em dia e horário diferente de uma reunião ordinária. O horário foi diferente, mas o dia não. Ou seja, não poderia ter feito a reunião extraordinária no dia 30. Não poderia. É dia e horário, não dia e ou horário. Mais uma violação à lei orgânica do município. Quarto, mais uma. A publicação do Diário Oficial do dia 5 deixa claro que o prefeito só sancionou essa lei 17 de outubro. Sancionar 17 de outubro. E violando mais uma vez a lei orgânica do município. Por quê? No seu artigo 67, item 7 diz: cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente, aí eu peguei só o item 7, que é o que fala, a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, até o dia 30 do mês de setembro do último ano de cada legislatura, para vigorar a partir de 1º de janeiro da próxima legislatura, observados os processos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da própria lei orgânica, que é essa. Ou seja, o processo inteiro tem que estar decidido até 30 de setembro, não somente a votação dos vereadores. Ele teria que ser sancionado. E na publicação do dia 5 está lá que a lei, ele assinou ela 17 de outubro, depois das eleições. Violou mais uma lei. Mais uma. 4 aqui. Aí eu quero perguntar para os vereadores atuais. Eu falando isso aqui tudo, primeiramente começou só por imoralidade, mas agora temos vários indícios de vários erros. Eu quero saber dos senhores se vocês estão dispostos, com o poder que vocês têm, de consertar esse erro, que a gente por enquanto vai chamar de erro, para o que está ao alcance de vocês. Se vocês estão dispostos a fazer isso pela população, que não é só o aumento que foi abusivo o problema, abusivo que foi o problema, a reunião foi, o método de aprovação foi totalmente falho, totalmente fraudulento, escondido. Então não pode ser assim. Eu quero saber, uma breve, para não alongar, qual vereador aqui está disposto a fazer o que está impossível para ele, o que está possível para ele, por favor, não quero nem estender, se por gentileza poderia levantar a mão para mim, quem está disposto a consertar um erro gravíssimo desse tipo que eu estou falando? Eu estou com os todos os documentos aqui, se quiserem depois. Só isso que eu queria saber. Vocês podem, por favor, me responder somente com esse gesto? Senhor Tiago, após a sua fala, e a gente entra nesse debate, para os que quiserem manifestar sobre, fiquem à vontade. Tá, mas quem quiser só responder para mim sim ou não quando eles forem falar, eu gostaria. Sim, mas fica à vontade deles escolher. Aqui não é um processo de interrogatório. Então, você tem as falas durante esses minutos. Mas agora não é o momento. Após dar os 10 minutos, todos terão a liberdade de falar e se posicionar. Tá bom? Mas eu queria, por gentileza, vocês puderem, com a vontade de vocês fazerem isso, agradecerem bastante. E por fim, queria agradecer e enaltecer a mãe que está ali, Marília, né, Cid, que se não fosse ela, muita coisa que foi descoberta aqui não teria descoberto. Inclusive eu não tinha percebido, ela que percebeu. E agradecer, muito obrigado pelo esse caráter e essa coragem que você tem, que eu sigo seus passos, mas você pode ter certeza que estaremos juntos quando a coisa for para ser certa. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Michel pela fala, como vereador de educação desta agora. Sim, deixa eu só deixar uma coisa já bem clara sobre este assunto, né?
só deixar já um assunto, uma decisão não, perdão, posicionamento, né, nosso quanto a esse assunto. Primeiro, deixar claro que o aumento, o projeto de lei mencionado, ele foi aprovado. Se há ilegalidade, se não há ilegalidade, as pessoas já fizeram um requerimento ao Ministério Público, né, do qual nós já fomos, inclusive, a Câmara notificada. Nós já também manifestamos, apresentamos as documentações pertinentes que o Ministério Público informou. Na questão de agora nós decidimos baixar os subsídios e tal, há previsão legal que proíbe, durante a legislatura, nós aumentarmos ou diminuirmos os subsídios para a atual legislatura. Até o Dr. Francisco elaborou para a gente um parecer jurídico, né, com todas essas leis, com essas decisões. Até superficialmente só falando, nós temos uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, de um caso semelhante ao que aconteceu aqui, da cidade de Oliveira, vizinha nossa, que diz, inclusive, a mesma situação, mas que não pode reduzir subsídios para a atual legislatura. O que pode é, no final do ano, na última sessão legislativa, que é o último dos 4 anos, aí sim você volta, aumenta ou abaixa para a próxima legislatura. Temos também uma decisão, inclusive, do próprio STF, já pacificada nessa decisão também, é inconstitucional. Por exemplo, se nós aqui apresentarmos uma lei e baixar os subsídios, é inconstitucional, não podemos. Então, como já foi feita, já sancionado o Ministério Público, o Ministério Público também já pediu esclarecimento a nós, o doutor Francisco já fez o parecer, já enviou. Então, agora, nós vamos aguardar a posição do Ministério Público sobre esse assunto. É o nosso parecer em conjunto de todos os vereadores aqui, tá bom? Vereador Gabriel, por favor. Bom, som. Michel, e todos aqui. A gente é até orientado a nem falar. Tá desligado? Não, gente? Tá ligado? Agora não precisava falar, né? Muito mais fácil ficar calado e não ganhar antipatia de ninguém, nem de ouvinte, nem de servidor. Mas acho que é da minha personalidade. Como nós dois já encontrou pessoalmente, em um momento, a gente teve a oportunidade de conversar por mais de 2 horas. Então é assim que eu trato todas as pessoas que eu parei na rua ou fui na casa para pedir um voto. Eu quero reafirmar aqui uma coisa. Podem cobrar de mim coerência, e no dia que eu falhar na coerência, chega e me aponte que eu estou sendo incoerente, que eu vou voltar atrás. Dito isso que o Lucas disse, que a gente não pode, enfim. Agora eu quero te falar particularmente. Eu, professor Adriano, não votaria para aumentar meu salário. Obrigado pelas palmas, mas agora eu acho que é a pior parte. Mas eu também não voto para baixar. E eu quero ser claro, porque quando eu me propus a ser político, não foi de agora não. Quem me acompanha sabe que foi já 3 vezes, né? Comecei em 2012, novo, igual o Raul assim, né, Silmar? Quem já me conhece, ele sabe. Depois, em 2016, bati na trave, já um pouco mais maduro. E agora, em 2020, Agora você fez gol. Agora, em 2024, eu só entrei aqui, meu irmão, porque eu trabalho pra caramba. Eu não tive padrinho político. Não tive nenhum político. Deixa eu dar uma força para o Adriel aqui. O que me colocou aqui, todos vocês acompanham pelo meu Instagram, foi trabalho. Então podem ter certeza que eu vou continuar trabalhando. E como vereador,
eu justifico porque eu não abaixaria. Mesmo o Lucas é muito comedido, gente. O Lucas é um cara totalmente diferente de mim na personalidade. Fala pouco. Mas só em um mês, mesmo fazendo os acertos que a gente teve que fazer, pode falar isso. A gente já fez uma economia de quase 100 mil reais. E que vai ser superada no próximo mês. Então, além de estar trabalhando, essa casa está economizando. Agora, quanto aos cargos de confiança, que responda ao executivo. Que ele mostre que tem condições de pagar. Porque se o Lucas chegasse e falasse, cara, a Câmara não tem condição de manter salário, pode ter certeza que eu botaria para baixar. E agora, da minha parte, me cobre coerência, foi? Eu vou estar aqui representando, pedindo aumento de salário para 2 ou 3 classes de funcionários já. E que aí conversem com os funcionários. Que eles falem que tem o dinheiro para pagar eles e que não tem para pagar os funcionários. Já tem funcionários, classes de funcionários que eu ainda não entrei, em respeito a outros vereadores que já são representantes, que já falou, professor, a diária de vocês é 700. E a minha é 50, mas eu vou para o mesmo lugar que você e eu como a mesma coisa que você. Eu falei, pode deixar, querido. E aí já é um ponto que eu não quero entrar agora, eu quero deixar para daqui a 2 anos, se eu estiver aqui, porque daqui a 2 anos o bicho vai pegar, que aí vem eleição de presidente, tem gente que se não manifesta, mas eu sou dos que me manifestam. E a gente vê uma base de lá, uma base de cá, e aí é hora da gente entrar e falar sobre política. Então eu não quero entrar nisso agora. É claro, senhor Michel, eu não vou conseguir para essa classe 700 de diária. Ninguém aqui é menino. Todo mundo aqui sabe que no Brasil a classe privilegiada é política. Por isso, nós tivemos 100 candidatos e na próxima pode esperar quase 200. Isso eu te garanto. Então eu não vou conseguir dar para esses caras, senhor João Paulo, 700 de diário. Mas que eu vou lutar para 200, 250, eu vou lutar. Eu não vou conseguir para nenhum funcionário 36% de aumento, como o senhor disse. É possível. A gente sabe que é possível. Quem são os privilegiados? Políticos. Mas que eu vou tentar melhorar isso, eu vou. Como eu disse, cobrem de mim coerência, pode cobrar coerência, porque isso eu vou tentar ser até o último dia que eu tiver aqui. Senhor presidente, quero complementar aqui essas falas aqui. Gostei muito da fala do professor Adriel aqui, o vereador. A gente sabe que a gente passando, eu como ex-presidente, coloquei esse projeto em votação, foi aprovado. Nunca disse aqui nessa casa que eu não era a favor dos funcionários públicos de não ter aumento. Eu que chego aqui de aumento deles, eu corro atrás e eu acho que é mais do que de merecimento. Mas aqui não precisa de nenhum vereador querer baixar o salário, não. Qualquer um que tiver bom coração aqui, tem a pai precisando, nada impede de fazer sua doação, não, R$1.000, então faz papai, para o hospital, cada um pode fazer o seu gesto de ser humano, né? Não tem problema não precisa nem, acho, passar o projeto aqui para baixar, não basta a pessoa querer, né? E através do projeto de chegar aqui para aumento de vocês podem ter certeza. Eu estou aqui, quando guardo mandato, acho que nenhum de vocês pode reclamar de mim, porque sempre eu corri atrás junto com vocês. Eu sei que não sai do jeito que a gente quer, porque o vereador ele é limitado. Quem dera se a gente tivesse o poder de chegar e dar o aumento que vocês merecem e precisam. Quem dera se a gente tivesse esse poder, seria uma paz para a minha consciência de ver o belo trabalho que vocês fazem e a gente não poder dar o aumento que vocês merecem. Não só vocês, os gari, motoristas, todos os funcionários que trabalham, né? Mas infelizmente o vereador ele é limitado, a gente não consegue, a gente corre atrás junto com vocês. Vocês sabem que muitas das demandas que está acontecendo hoje, vocês vêm correndo atrás, essa bomba não estourou agora não.
vocês sabem disso, você está aqui. Tem muitos anos que vocês vivem nessa luta, mas não depende de vocês. Quem dera se dependesse de vocês, estaria resolvido. Mas infelizmente, né, nós temos que ter um prefeito à frente, nós temos que ter as boas vontades lá de cima, né, que sempre acorda história do lado mais fraco, mas que vocês nunca abandonou o esforço, o caráter de vocês de correr atrás do que, como se diz, vocês lutam tanto para ter, como se diz, manter a dignidade, a honestidade. Eu sou prova disso, essa casa aqui. Quantas vezes ouvi vocês aqui, que o meu coração cortando, me dá muita vontade de ter poder de ajudar vocês, pelo menos para selecionar um terço que vocês merecem. Mas vocês podem ter certeza, eu nessa casa aqui, vou ser sempre a favor de vocês. Pode ter certeza, o que chegar aqui, se for 30%, for de direito, for dentro da lei, voto com o maior prazer para vocês, que vocês merecem. E a vocês todos que estão aqui, e todos que estão me ouvindo, pode ter certeza, eu não estou no quarto mandato à toa. Peço muito a Deus que todos os novatos cheguem onde eu estou, porque é muito importante. Muito obrigado a vocês, desculpa a vez da minha fala, alterar um pouco. Vocês merecem todo o apoio do mundo, e da minha parte vocês podem contar comigo, viu? Agradeço, vereador Gilmar. Obrigado, presidente. Eu agradeço. Dando prosseguimento, o requerimento. Vereador Maninho, por favor. Eu gostaria também de manifestar, Michel, o único grupo que eu coloquei o meu parecer, aquele grupo dos servidores, quando você me perguntou, foi muito claro com você que eu votaria não se eu estivesse aqui. E aqui eu não estava. O presidente está aqui de prova que muita coisa aqui interna, já nesse pouco tempo que eu estou aqui, dialogando com ele, né, por estar diretamente na presidência, entre os amigos aqui, a gente consegue articular algumas coisas que já o professor já falou. Estão a longo prazo, vai gerar benefício para a população. Seguindo a linha e o que foi orientado para ele, está sobre o Ministério Público. Se vier a resposta de lá falando que vai reduzir, vai reduzir. Hoje nós não podemos, isso, presidente, nós não podemos passar à frente de uma coisa que está em posse do Ministério Público. Uma coisa eu posso te garantir, Michel, eu não sei se eu vou ficar aqui, por Deus, até amanhã. Eu não sei se eu fico aqui 4 anos inteiros, se eu fico 10, 12, eu não sei do hoje. O tempo que eu tiver aqui, eu vou fazer jus ao que eu ganhar. Seja o que for, eu vou fazer jus ao que eu ganhar. Seja 1, seja 2. Lá na frente eu vou voltar a conversar e você vai ver que não. A passagem do Roninho lá gerou algum benefício para a população de Candeias. Obrigado? Eu prometi meu filho hoje que o filho mudo e sai reclamar. Então, só mais uma vez, eu acho isso muito importante. Às vezes a gente fala, altera, mas eu acho muito importante só falar para vocês uma coisa. Vocês viram que ele falou, o que a gente está julgando aqui não é a maneira como foi levado isso, é a obscuridade, não o que vocês estão ganhando. O que de fato vocês ganham é merecido. Quem dera todo trabalhador nesse país, todo servidor tivesse um bom salário e fizesse jus a ele. Então, Gabriel, eu também não concordo com o que você diz. A gente nunca vai querer diminuir o nosso salário. A gente vai fazer por onde merecer e todo mundo ganhar bem. E o que a gente põe aqui, e que está na justiça, já chegou para mim, que eu fui lá protocolar, junto com o Roland, né? Foi eu, Roland, Michel e o Léo, que fomos lá protocolar lá, né? No Ministério Público. Então, o que a gente fala foi a maneira com que foi feito, porque foi perto da política. Por que isso não foi transparente? Então, o que foi escondido. Porque se fosse uma coisa que fosse transparente, que fosse falado para todo mundo, não tinha problema. Foi escondido. E coisas escondidas é porque tem algum problema. Se então não tinha problema, por que não foi colocado para todo mundo? Nós É só isso. entendemos. Não é a maneira, não é o que vocês ganham, não. Sim. Longe de mim, o prefeito ganhar, eu acho que deve ganhar bem. Todos devem ganhar bem. Olha, eu quero que vocês tirem isso. Certo, dona Marina, a gente entende essa posição. Agradecimento. Senhor presidente, por favor, sim, gostaria que essa fala dela fique gravada. Sim. Quero pedir que passe para o pendrive e quero que junta no processo, doutor Francisco, e
passa para as autoridades competentes para ela provar que eu fiz uma reunião aqui nas escondidas. Sim. Porque eu, graças a Deus, se eu aprendi muitas das coisas, até um pouco foi com ela. Não é possível que ela me ensinou coisas tão omissa assim. Então, foi minha professora, eu acho que isso aí é uma pessoa, é uma fala que me cabe respeito. Porque eu fui presidente aqui, fiz o meu trabalho corretamente e outras. Quando a senhoria me pediu, com todo respeito, se tivesse alguma coisa de falsidade ali, coisa que foi feita escondida, eu jamais teria pedido para a senhora pegar aqui na mesma hora, junto ao público aqui presente. Eu jamais faria isso. Agora, e nas escondidas, eu vou para o quarto mandato. Eu nunca fiz nada ilegal nessa casa e deixo à disposição de qualquer cidadão que quiser qualquer documento na minha administração, eu só fiz a reunião mais cedo, não sei, doutor. Eu não sou formado para isso, se é ilegal, mas o que passar para mim, o jurídico anterior, não é ilegal. Porque eu queria passar esse projeto com todos os vereadores aqui na casa, para ninguém ficar sem ter responsabilidade do que foi passado aqui nessa casa. Foi por isso que eu fiz às 17 horas. Sabe? E outra coisa, foi feita uma convocação a todos os vereadores. Então, está tudo no processo, está tudo junto ali. Então, eu quero deixar bem claro para os senhores que eu não estava no processo. Mas agora eu quero entrar no processo. Eu quero que junta e prova que eu fiz uma reunião aqui nas escondidas. Viu? Senhores, só um minutinho, Michel, por favor. Michel, só um minutinho. Michel, por favor. Só, peraí, deixa eu falar para o Lucas aqui. Sim. Não chegou o povo, presidente. Não chegou o povo e não chegou. Marina, vamos só. Conforme eu falei anteriormente, todas essas irregularidades, possíveis irregularidades, já está sob a mão do Ministério Público. Eu só fiz questão de falar, para não aparecer assim, ele não falou que está no Ministério, não, eu sou de posições fortes, mas eu gosto de falar bem claro, mas parecer do Ministério Público, igual o Toninho falou, se for para baixar, vai baixar, a gente entendeu, o pessoal não quer que baixe nossa, mas ficou claro, ficou claro, tá bom? Eu só quis colocar a minha posição para não parecer assim, ele falou para o Ministério Público, não, particularmente eu quis expor também, porque durante o período, foi até na minha conversa com o Michel, muito foi falado em grupos. E eu tenho tomado um cuidado muito grande a não ficar falando em grupos, nem em rede social, porque uma coisa é uma posição do Adriel, do professor Adriel, outra coisa é a posição do vereador Adriel. Então, como eu ainda não cheguei no limiar de saber separar o que é isso, eu estou preferindo não ficar falando em grupos. Mas no momento eu fiquei incomodado. Eu cheguei para o Michel e falei: não estou gostando de você ficar falando em tom de ameaça comigo. Eu não. Né, Michel, na conversa. Mas a gente conversou, entrou no senso. E assim, porque deu a impressão que os 7 vereadores estavam se escondendo. Os 7 vereadores não se pronunciam sobre esse tema. Os 7 vereadores não falam. E a gente sabe que essa mudança ela traz um peso, porque muita gente da população está confiando muito no que a gente pode fazer. E eu quero deixar isso bem claro, que em nenhum momento eu me escondi, em nenhum momento eu quis me pronunciar, porque eu sabia que no momento oportuno eu ia ter essa oportunidade de falar sobre o tema com mais clareza. Ok, pessoal? Obrigado, presidente. Então, só para finalizar esse assunto, nós vamos, a partir de agora, aguardar a manifestação do Ministério Público. Esse assunto já está pacificado, já foi amplamente discutido na legislatura passada, já foi amplamente hoje aqui discutido também entre nós com os novatos. Então, esse assunto agora está encerrado até a manifestação do Ministério Público. A gente precisa dar trabalho, dar continuidade aos trabalhos das demais áreas. Então, esse assunto, a partir de hoje, está pacificado aqui. Até a manifestação do Ministério Público, não abordaremos mais esse assunto em plenário. Certo? Requerimento para uso da tribuna, protocolo 07/2025, Vantuil Martins da Silva,
tema a ser abordado: pavimentação das ruas não mencionadas, melhoramento do nosso cemitério. Coloco o requerimento 07 de 2025 em discussão. Coloco o requerimento 07 de 2025 em votação. Quem for favorável, permaneça com os encontros. Se forem contrários, manifeste-se ficando de pé. Declaro aprovado o requerimento 07 de 2025. Convido o senhor Antônio Martins para o uso da tribuna. 10 minutos, por favor. Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, funcionários dessa casa e todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Senhor presidente, a gente gosta muito de ajudar cadeias. Eu ajudo diferente. Eu gosto de vir aqui buscar soluções, trazer soluções, né, para a gente fazer com a cadeia melhor caminho. Né? Então eu vim aqui hoje, eu sei que alguns assuntos já foram abordados, mas me preocupa a pavimentação das ruas Dona Valor, Cristiano Machado, Major Pinto e essa aqui subindo aqui em buraquinhos, essa rua sem pavimentação. Então eu gostaria de pedir, né, os vereadores que nos ajudassem, né, junto ao executivo, para a gente fazer essas obras. Eu sei que já começou a fazer, mas eu falei o seguinte: foi resolvido um terço do problema. Por quê? A mesma coisa de você pegar a calça velha e colocar um remendo novo. Porque o calçamento ele não aceita asfalto. Como vocês podem ver, já está dando problema nessa chuva. Então a gente precisa pavimentar as ruas todinhas, né? Para a gente não ter esse problema. Tá certo? Eu gostaria de contar com a ajuda de vocês. E também que vocês reunissem e pedissem aí uma ajuda aos nossos vizinhos, à nossa cidade, pavimentação até a cidade de Camacho. Sei que essa ajuda já foi abordada aqui muitas vezes, né, Cadinho? Já estiveram aqui, já pedimos. A gente pede a vocês, né, temos novas forças, novas ideias, novos vereadores, novos deputados aí, para a gente conseguir. Reunir Formiga, Campo Belo, Itapecerica, Santana, Candeias. Vamos pedir, né, para a gente conseguir essa pavimentação até a cidade de Camacho. Outra pavimentação também que me preocupa, eu vi na última reunião da minha falando, é sobre a entrada de Candeias. Fazer um portal bonito, que ótimo, parabéns, menino. Mas a gente precisa mais um pouquinho. É ampliar a avenida até a cidade. Fazer mais uma pista. Né? Eu sei que é viável. Fica uma cidade bonita. Né? Se você chega a ver uma entrada bonita, a cidade é maravilhosa. Formiga também fez problema. Formiga é feio. Eu não gosto. Daqui para lá. Então, eu acho que a gente poderia também brigar por isso. Seja, são daqui 4 anos. Né? Eu sempre falo isso. Eu não gosto de falar aqui para nem ser para amanhã, não. E outra coisa também é a placa de indicação das nossas ruas. O bairro onde a gente mora, o bairro São Geraldo, não tem indicação. Chega lá para rua 1, rua 2, rua 3. Ninguém sabe que elas têm nome. Então, eu gostaria que vocês dessem um pouquinho de esforço, junto ao prefeito, se a gente consegue essas placas de indicação lá, com os nomes. E a respeito do cemitério, gente, eu preocupo muito com o cemitério. O Candinho sabe disso, o Candinho me ajudou demais o ano passado, né, que a gente veio aqui, conseguimos, através da cana, o cimento, para a gente conseguir lá, ganhei o cimento, pus a mão na massa, arrumei pedreiro, a gente foi lá e deu uma ajeitada no São Geraldo. Mas precisa mais um pouquinho. O cemitério São Geraldo tem problema de limpeza. Eu gostaria de pedir a vocês, Lucas, que junto ao prefeito, que dispor mais um funcionário. O São Geraldo e o São Francisco. Por quê? Talvez nem para fazer sepultamento, mas um funcionário para fazer limpeza. Não é para fazer sepultamento. Sepultamento no geral tem o Zé e tem o Rogério lá embaixo. Esse ano nós tivemos 2 caminhões de entulho dentro do São Geraldo. E mais ou menos quase meio saco de barato, se vocês querem saber. Não foi brinquedo, não. E chega no dia de final, eu venho na turma aqui no Cruzeiro, sai pedindo todo mundo a gente vamos lá e dar uma limpeza. Só está faltando isso. Mais um pouquinho de esforço para a gente poder conseguir fazer isso aí. Eu acho que é muito viável. E também, gente, a fonte luminosa. Por 8 anos, a fonte ficou do mesmo jeito.
né? Precisamos mostrar que Candeias é bonita. Candeias cresce, Candeias tem gente para administrar e com boas ideias. E também uma coisa chata que estava falando aqui todas as vezes. Foi 8 anos falando, até agora não. Cachorro na rua. O meu colega de trabalho foi, o cachorro pegou essa semana passada, 12 pontos na perna. Ficou por isso. Né? A PAPA não faz nada, o município não faz nada, nós também somos culpados, eu falo, não é só o prefeito, os vereadores, nós também somos culpados. Né? Para manter uma cidade organizada, uma cidade limpa. Então nós somos culpados sim, a gente tem que botar a mão na massa e fazer o que a gente pode fazer por Candeias. Tá bom, seus vereadores? Obrigado. Agradeço a vocês e a todos que nos estão ouvindo aqui. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Mantulio, como ele disse, indicações pertinentes, que já foram discutidas amplamente nessa casa, e com toda certeza será levado novamente ao conhecimento do Executivo, da administração. Requerimento para uso da tribuna número 08 de 2025, Cláudia Juliana Felício Ferreira. O tema a ser abordado será a reforma previdenciária. Coloco em discussão, coloco em votação. Quem for favorável permaneça como se encontra, se forem contrários, manifestem-se ficando de pé. Declaro aprovado o requerimento 08 de 2023. Juliana, 10 minutos. Cumprimento a todos os colegas, principalmente os meus colegas servidores do município de Candeias, sofredores. Eu já disse aqui uma vez, aqui na Câmara, que eu nasci os dentes na prefeitura. Então, eu até me emociono. Eu ouvia meu pai falar, a minha mãe falar com meu pai, a prefeitura não pagou, Chiquinho. E a gente com fome, família numerosa. A prefeitura atrasou o pagamento. Não tem jeito de fazer a compra, não. Então eu ouvi isso tudo a minha vida inteira. Crescemos, né? E nós somos uma família de 8 mulheres e apenas um homem. Então, fomos professoras, era o orgulho do meu pai. Ele batia no peito e falava: criei 6 professoras nesse mundo que a gente via passar fome. Vi prefeitos bons, prefeitos ruins, prefeitos péssimos. Tinha um prefeito, eu não vou citar o nome aqui não, mas eu lembro, meu pai comprava carne de ônibus, e muitas vezes eu ia com ele, eu sou das mais novas. A gente comprava carne em Campo Belo, que tinha um açougue lá, sempre cheio de promoções. Aí vinha no ônibus, meu pai com aquelas carnes, né, as carnes mais baratas, né, gente? E quando chegava, eu falava para o papai. Eu falava assim: não, papai, é depressa, canseira. Às vezes estava com vontade de banheiro, às vezes com fome. Ele falava: eu não passo nesse passeio por dinheiro nenhum. Então, gente, ele ficou assim a vida inteira, até esse prefeito falecer, ele não passou um passeio desse prefeito. Ele fazia a gente atravessar a rua para fazer isso. Eu contei isso para o Lucas, né, Lucas? Então, assim, e a gente não tinha. Eu via meu pai, que era patrulheiro, e comprava peça com o prefeito em Belo Horizonte para a patroa velha da prefeitura. Eu vi isso tudo. Eu fui para a escola com um saquinho de arroz, com o meu caderninho lá, e não tinha direito à merenda da escola naquela época, porque falava que o papai trabalhava na prefeitura. Papai trabalhava na prefeitura, eu não tinha direito à merenda naquela época. Então, com a graça de Deus, as coisas mudaram. Sou professora, comecei na prefeitura em 85,
porque era uma classe mais baixa, mas nunca aceitei, nunca baixei, assim como minhas irmãs também. Mas só que a gente não tinha ninguém pela gente. A gente não tinha. Eu vi isso a minha vida inteira. Hoje, que era durante 39 anos que eu dei aula, eu consegui. Aí vocês vão falar, por mérito meu? Não. Não foi por meu mérito que eu sou hoje a Adriana, presidente do sindicato. Não foi. Sabe por que não foi? Porque quando eu lancei a minha chapa, quando me convidaram, a Sheila está ali, que trabalhava comigo de manhã, ela pode testemunhar, quando me convidaram e eu fui toda feliz, aí não era para eu ser presidente. Eu falei assim, não quero, porque eu tenho decisões que eu quero tomar, coisas que eu quero lutar. E a Sheila me incentivou muito mesmo a montar uma chapa. Eu corri atrás de metade dos servidores para que formassem a chapa comigo. Eu seria presidente, mas eu precisava do vice-presidente, do tesoureiro, do secretário, sendo que o secretário também teria que sair junto comigo. E o pior, gente, eu perderia o incentivo à docência. Eu trabalhei 39 anos. O incentivo à docência, que hoje é, colegas, mais ou menos R$700. Gente, isso é muito na vida. R$700 é muita coisa. É a água, a luz, a internet. Da minha casa, muito mais. Mas eu fui. Eu fui com a cara e com a coragem. Custei achar pessoas que abraçassem essa causa comigo. Mas falava assim, eu não saio da sala não, Adriana. Aí eu ligava, eu queria de todas as áreas, da saúde, da limpeza, motoristas. Eu procurei, gente, eu não achei. Mas eu fui. Mas vocês pensam assim, que o mérito foi meu? O mérito foi de achar pessoas que me deram a mão. Mas o mérito não foi meu de ganhar a eleição, porque não apareceu outra chapa. A minha chapa foi única. A minha chapa foi única. Mas eu fui lembrando de todos os meus sonhos, de todos eles, que foram abafados por muitas pessoas. Eu fui. Estou à frente do sindicato. Que hoje não é só dos servidores municipais. Ele é de autarquias, porque a água já mudou. Autarquias e Câmara Municipal que podem ser sindicalizados. Luto por cada um. Presto contas a cada um que quiser me visitar. Prestei contas no mês de janeiro. Prestarei sempre que necessário. Estou no ar todos os dias, perdendo R$700. Não achei nenhuma secretária possível que tivesse estudo. Estudo eu digo, gente, estudo, infelizmente, secretária tem que saber um pouquinho, né? Eu não achei. Sabe quem é minha secretária do sindicato? A Flávia, minha sobrinha, que é Gari, que está com N problemas, mas estava numa fase difícil, o marido deve estar acamado, afastado. Eu convidei a Flávia, que infelizmente não tem esse estudo, essa leitura, mas ela me deu a mão. Quando eu vi que eu estava, eu vou falar isso em público, quando eu vi que eu estava no meio de um monte de gente que precisava do mesmo serviço que o sindicato exerce, eu falei, eu não confio. Eu fiquei com medo, muito medo. Eu chamei o Everton, não veio, que eu era advogado do sindicato. Eu dispensei a outra advogada, que era a Noêmia. Não estou falando do serviço de advogado, não, gente, fique bem claro. E eu chamei a minha filha. A minha filha hoje, a Karina, ela é advogada do sindicato. Por quê? Porque nela eu confio. Eu confio totalmente. Eu confiei em falar para ela, dar uma analisada em todos os processos que estão nos sindicatos. E dei a visão dela. Eu não quero ninguém esperando que um processo que não seja olhado
assunto só virá à tona quando nós concluirmos os estudos. Então, eu já deixo aqui, que ele me falou aqui, o Adriel e o colega João Paulo ali serão os representantes dos vereadores, por eles serem também servidores. Fiquei muito feliz, achei muito boa escolha. A gente vai se reunir todas as quinta-feiras, às 6 horas da tarde. Eu pedi o Lucas o espaço da Câmara, que é mais fácil, mais central. E tem água, mas a gente não precisa comprar. O sindicato precisa comprar, o sindicato é pobre. Então, o Lucas cedeu o espaço aqui para a gente e a gente vai poder aqui falar com as pessoas. Como vereadores, nós teremos o Adriel e o João Paulo, teremos eu e os advogados do sindicato. Como representantes da saúde, teremos a Sabrina, a Irenilda, a Geralda e o Alfredo. Representante do administrativo, Michel, porque, gente, eu pus bem aberto, pedi que as pessoas me procurassem, então todos me procuraram. Michel foi o primeiro, inclusive. A Sheila é representante da educação. A Rosandra, eu não conheço, não, mas ela me procurou no WhatsApp. A Rosandra, que vai ser representante das servidoras, também de obras e serviços. A Dora e a Marisa Mendes eram representantes dos inativos. Então, essas pessoas que eu já tenho, na quinta-feira, às 6 horas, o Lucas se colocou à disposição de colocar uma pessoa que preparou para a gente, estaremos aqui, gente, porque assim, se ela passasse hoje, nós estaríamos perdidos. Então, assim, eu conto com a ajuda de cada um. A minha equipe do sindicato, a minha diretoria, Maria Ângela, está toda convidada a vir, a dar a mão para a gente, e os vereadores também, que quiserem nos ajudar, porque assim, são muitas emendas, muitos artigos. Francisco, quero até depois de pedir umas opiniões, eu acho que você trabalha muito bem, coisa que a gente pode mudar, o que realmente cabe dentro da lei, que vai favorecer. Porque são décadas de serviço do servidor para a gente aposentar. Gente, eu aposentei há 8 anos. Eu estou buscando a segunda aposentadoria. Não é fácil, não. Trabalhei 19 anos na PAI. Tem 5 anos que eu estou no segundo concurso, estudei, passei e lutei. O que é meu sonho, gente? Aposentar de quê? De novo. E para que eu estou trabalhando? Para isso. Na reforma consta que não pode. Então, nós vamos ver cada servidor público, vocês podem repassar, pode ficar tranquilo, porque a seriedade que nós vamos encarar, esse estudo vai ser de bolsa, gente, mas ele vai ser um marco na história de Candeias. Muito obrigada a todos e eu conto com cada um, tá certo? Agradeço tia Adriana e reafirmo que foi dito por ela, na presença de todos, que essa reforma ela não passará até que tenha sido amplamente discutida entre os servidores, entre o prefeitando, entre o sindicato, entre essa casa, entre o executivo. Podem ficar absolutamente tranquilos os senhores servidores, que não vai passar sem uma ampla discussão e participação de todos. Último requerimento da noite de tribuna, requerimento 09 de 2025, Sheila Freire da Silva. Tema a ser abordado também reforma da Previdência. Coloco em discussão, coloco em votação. Quem for favorável permaneça com os encontros, que forem contrários manifestem-se ficando de pé. Declaro aprovado o requerimento 09/2025. Senhora Sheila, por favor, 10 minutos. Gostaria de cumprimentar os vereadores, o pessoal da Prefeitura, os funcionários da Prefeitura, quem está assistindo pelo YouTube, os ouvintes da Rádio 106,9. Boa noite. A minha história com a Adriana é muito conhecida, né, Adriana? Desde que começou a reforma do Preficão, era a Sheila, a Beth Feliz, a Beth Lamonier e a Felice, né? Era o grupo das Felices.
A gente lutou muito para que não se criasse o Previcam. Era o INSS, e a gente sabia que o Previcam ia dar problema. Que o servidor ia honrar com sua parte, mas na prefeitura a gente não confiava, não confia. O que aconteceu? Ouvir o servidor, mas nós não tivemos força. Contra a nossa vontade, nós saímos do INSS e fomos para o Previcam. O Adriel disse que a conta chegou. A conta já está aí há muito tempo. E desde que começou o Previcam, os repasses não eram feitos corretamente. Os vereadores que estão aqui mais tempo sabem quantas vezes veio para essa Câmara dívida de falta de repasse da administração para fazer parcelamento. Parcelamentos hoje, gente, é irrisório. Tem de 6 mil, 12 mil. Antes da sair de tesoureira, o maior era 21 mil. O que é que faz isso no Previcam? O ano passado, foi votado aqui, a prefeitura já estava com uma dívida, não estou falando de aporte não, que é a previsão, que era a poupança que deveria ter de quase 100 milhões, né? É dívida de falta de repasse da parte da administração, de 14, quase 14 milhões. Se já tivesse tido a reforma, a prefeitura tentaria parcelar em 240 vezes. Como não foi feita a reforma, não pode ser assim, mas parcelou. A conta ficou para quem? Para os próximos administradores. Então, a prefeitura, ela tem a prerrogativa de atrasar, ela pode atrasar os 4 anos de repasse. Aí chega no último mandato e empurra a conta para os outros prefeitos. Nós, vereadores, temos isso, gente? Todo mês está no nosso desconto. Nós podemos falar assim, não vou pagar esse ano, eu estou apertado, ano que vem eu vou lá e dou um jeito de negociar isso. É muito mais fácil. Não, nós não temos. Por que não dão voz a gente, então? O ano passado, quando a gente ficou sabendo da reforma, foi na rua. Nós lutamos, nós reunimos com o Sindicam, né? Com o prefeito, ele não passou a lei. Ela era praticamente copia e cola da lei federal. Então, a gente não acha justo o servidor pagar essa conta. Porque nós sempre pagamos em dia. O INSS, eles pagam 9, 12, 14. Todos os servidores da prefeitura pagam 14. Não tem extinção. Todos pagam 14. O que vai acontecer? Essa conta vai sobrar sim para nós. A gente, quem viu lá a lei, né? Eu estava olhando lá, com a reforma, teriam lá diminuir 32 milhões, parece, não lembro direito. Se os aposentados também, se não lá, não vai ter, né? Descontos aposentados, mais 30 e tantos milhões. Aí diminui 70 milhões de déficit. O déficit é de quase 100 milhões. Quem está pagando a conta? Quem? O servidor, praticamente, né? E não tem garantia nenhuma de que o município vai continuar fazendo repasse em dia, vai fazer os aportes. Então, a pressão é em cima dos funcionários públicos. Né? E quando eu vi lá que o aposentado ia pagar, a primeira pessoa que veio na minha mente foi meu pai, que lutou a vida inteira em serviço pesado, aposentou porque chegou a hora, pensando na aposentadoria, que ia perder triênio, quinquênio, não, triênio, quinquênio não, desculpa, gente, isso é fixo. Ia perder hora extra, insalubridade, e assim muitos funcionários, motoristas, têm insalubridade, né, tem hora extra, é o que aumenta a renda de muita gente que ganha um salário mínimo. Entrou para a aposentadoria, isso não tem mais. É o salário básico, triênio, quinquênio. E o desconto é calculado, gente, não só em cima do salário, mas do triênio, quinquênio também. Aí fala assim, quem ganha mais de um salário mínimo irá contribuir. Todos vão contribuir. Porque se o cálculo é feito também em cima do triênio, quinquênio, quem vai ficar falando dessa conta? Ninguém. Então, é unânime entre os servidores que não haja desconto para os nativos. Eles já fizeram a parte deles, já contribuíram, e o erro não é do servidor. Não é do servidor. E quem garante que o erro não vai continuar? Porque pode continuar. A gente não sabe. Os próximos administradores que eles pensam, porque o Previcam nunca foi prioridade para os prefeitos. Se tem uma coisa que vai dar mais visibilidade, é o que tem mais visibilidade, é o Previcam que fique. Então isso vai continuar acontecendo e nós vamos estar discutindo, às vezes, daqui 5, 10 anos. Então a gente tem que olhar isso com carinho. Às vezes fala assim, os vereadores não têm força. Se os vereadores, eu entendo que os vereadores têm força sim, se eles se unirem. Poder emana do povo através dos seus representantes. Vocês são a nossa
Vocês são o nosso poder. Então vocês podem sim e devem lutar por nós. Quem está fazendo a lei, olha lá, gráfico, cifrão, estatística, eles não nos enxergam. O que eu vejo nesse palco são pessoas. Pessoas como eu, como meu pai, como os garis. Eu acho que a gente tem que olhar a reforma por esse lado. Olhar as pessoas. E não baseado só em cálculos. Que é muito fácil a gente jogar os servidores só como números, né? A gente não conhece, não sabe da vivência de cada um. E a lei federal já dá essa abertura, gente. Cada município criar a sua lei, a sua reforma, porque os municípios têm uma realidade diferente. Então, o que eu peço a vocês, que olhem não só com a razão, mas também com o coração. O legislativo, o executivo vai olhar o lado dele. Vocês são nossos representantes. Vocês olhem o nosso lado. Agradeço o Lucas, que não passou a reforma, que ela pegou todo mundo de surpresa. Ninguém imaginava que viria para a Câmara no primeiro dia, que não seria discutido com o servidor. Então, se não fosse o Lucas e vocês estarem de acordo, nós não teríamos essa abertura de estar discutindo, de criar as comissões e lutar. Então, essa luta, vocês nos deram abertura. Então, vamos conosco nessa luta também. Olhem por nós, nos vejam como pessoas e não como estatística. Muito obrigada. Senhora Sheila e aos demais senhoras e senhores que fizeram o requerimento. Muito obrigado. Declaro encerrado o expediente e anuncio que passaremos à ordem do dia.